Questão 83. A questão da eternidade. Agostinho, Confissões, tal como abordada pelo autor, é um exemplo da reflexão filosófica. Existe um pensamento muito importante de Agostinho. Vamos ver se você vai pegar. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem, tá? Então aqui Agostinho está falando, tá? Aí Agostinho vai dizer o que estão dizendo. Aí Agostinho está trazendo uma citação. Que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não é Agostinho que está dizendo isso. Ele está citando quem diz isso. Se estava ocioso, nada realizava. Agostinho diz, dizem eles, por que não ficou sempre assim, no decurso dos séculos, obstendo-se como antes toda a nação? Se existiu em Deus um novo movimento, um princípio motor, né? Uma vontade nova, né? Um princípio originário de todas as coisas, para dar a ser criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? E aí? Sabe uma justificativa que eles vão trazer aqui? Que o Agostinho vai trazer? Que é basicamente o seguinte. Meu amigo, você é um mero ser humano, tá? Como você é um mero ser humano, você é incapaz de entender Deus. É isso que ele vai trazer. Você é incapaz de entender Deus. Pela graça, tá? Pela iluminação divina, que no caso é a razão pela iluminação divina, Deus pode permitir que você compreenda, tá? Pela iluminação, Deus pode permitir que você compreenda alguns mistérios, compreenda. Mas muitos outros nós somos incapazes de compreender. Ou seja, esse questionamento, por que Deus não ficou no canto dele, etc, né? Por que ele criou um movimento, etc e tal? Qual que é a justificativa? A justificativa é, não sei. Não temos capacidade para entender a cabeça de Deus. Entendeu? Essa é a justificativa. Entende? Como assim? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é o exemplo da reflexão filosófica sobre o quê? Sobre a abrangência da compreensão humana. Ou seja, a compreensão humana, segundo Agostinho, ela é limitada. Tá? Ela é limitada. Tá entendendo? É isso que eles defendem. A nossa compreensão, ela é limitada. Isso era uma das respostas pelo questionamento. Conseguiram pegar? Olha só, essência da ética cristã, ele não está falando da ética e nem da moral cristã, tá? Ele não está falando de condutas, ele não está falando de ética. Ele está falando sobre compreensão do ponto de vista do transcendente. A compreensão do porquê. Que fazia Deus antes de criar essa terra? O que ele estava fazendo? Não temos compreensão, nós não temos capacidade. A mente humana não é capaz de compreender isso. Então nem tem por que discutir. A mente humana não é capaz de compreender isso. Não perde tempo. A ideia é essa, não perde tempo discutindo algo que a mente não é capaz de entender. Olha só, letra B. Natureza universal da tradição não responde nada da questão, tá? Ele não traz uma ideia de natureza tradicional. Ele está trazendo a ideia de compreensão humana sobre questionamentos. Sobre o questionamento da originalidade. Certezas inabaláveis da experiência. Aqui está trazendo a ideia de empirismo, né? Então, questionamento, a certeza da experiência, né? Também não é um ponto da questão. Interpretação da realidade circundante, né? Bom, aqui o ponto dele não é a questão da interpretação da realidade circundante, porque o questionamento é aquilo que não nos circunda. É a metafísica, né? É aquilo que está além da compreensão física. A realidade circundante é a compreensão física. Ali é a compreensão da metafísica. Então, esses filósofos eles vão trazer a ideia do seguinte, a discussão sobre por que Deus fez aquilo, por que acontece isso, aquilo, etc e tal. Os falam assim, cara, a gente não tem compreensão. Pela iluminação, a razão vai fazer com que a gente permita ter um entendimento de algumas coisas, mas a maioria das coisas, o ser humano ele não tem a capacidade de entender. Não tem de entender a cabeça de Deus. Tá? Essa foi extremamente específica. Você tinha que saber esse fundamento, tá? Esse fundamento dos filósofos, tá? Essa aqui tinha que saber realmente o fundamento dos filósofos, tá? A letra A chamava muito, né? Essência da ética cristã. Ela pode chamar um pouco aqui, mas ele não tá trazendo... Quando você pensar em ética, você tem que pensar sempre em comportamento, tá? Tem que pensar um pouquinho sobre comportamento, né? Comportamento, moral. A ética cristã, né? O que é agir certo? O que é agir de forma virtuosa, né? A moral cristã, a ética e a moral cristã, tá certo? É mais uma ideia de comportamento. Aqui ele traz uma ideia muito mais de comprovação, ou seja, se Deus existe, o que ele estava fazendo, etc e tal, né?
E aí você vai ver que já Agostinho tem esse ponto. Tomás de Aquino, ele vai utilizar muito mais a retórica, entendeu? Ele vai trazer as vias de comprovação. Ele vai trazer uma argumentação lógica, tá certo? Sobre um princípio originário, motor inicial de todas as coisas, tá? Geralmente, essa aqui é H1, essa aqui, quem tá vendo? Geralmente a H1 é uma das mais difíceis, tá? H1, H16 da prova de humanas, que envolve basicamente teoria pura, tá? Teoria pura. Você tem que saber, tipo, basicamente a obra do cara para poder acertar. A obra do filósofo para poder acertar. Você tem que saber exatamente na essência o que ele defendia na argumentação para poder acertar. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.